Queria agradecer à Fundação Serra Henriques e à Câmara Municipal neste programa que tem em conjunto esta iniciativa, porque, na minha opinião, parece-me uma iniciativa muitíssimo importante, porque eu acho que as grandes questões de Lisboa são as questões que se vão colocar e que já se colocam nesta área não consolidada e da coroa de Lisboa. Não, serão muito mais importantes para alterar a cidade do que são as questões que têm a ver com o centro, questões que têm a ver com a cidade já consolidada, mesmo que esta mereça e seja objeto sempre permanentemente de alterações, melhoramentos, etc. A questão, efetivamente, é esta questão destas coroas envolventes, onde a cidade deixa de ser consolidada. Eu, como tema, ponho menos esta questão, a coroa norte de Lisboa, ponho mais a questão neste tema da condição da periferia e da condição do subúrbio. Isto que se põe em Lisboa, que se põe em todas as cidades. Atenção, é uma questão da segunda metade do século XX, esta dispersão, e é uma questão, agora, continua a ser uma questão atual que nós não conseguimos resolver. Ora bem, é claro que estarmos a falar de periferia, que é uma coisa que está fora, ou de subúrbio, que é uma coisa que está abaixo do urbano, são palavras que não são simpáticas, não é? Portanto, o Álvaro Domingos diz que as pessoas não devem ser insultadas com estas palavras, mas o que é facto é que nós somos todos, partilhamos todos esta condição entre onde trabalhamos, onde vivemos, onde vamos fazer as nossas compras, todos nós partilhamos esta condição, pelo menos parcialmente. E é uma condição que naturalmente nós reconhecemos que há qualidades que nós temos na cidade consolidada que aqui ainda não estão muito evidentes e é estas que é preciso portar e aplicá-las, no caso, a Lisboa. Eu lembro-me de um filme, que é o filme do Matthew Kassovitz, que é um filme já antigo, que é meados dos anos 90, que é o Ódio, em que é enfim, passa-se nas periferias de Paris, periferias qualificadas em termos arquitetónicos, espaciais e tudo mais, mas que eles, os rapazes que vivem na periferia, um dia vão a Paris, ao centro de Paris, vão a uma rua de galerias de arte e estão postos na rua. E o grande insulto, enfim, isto no filme que tem uma linguagem muitíssimo violenta, o grande insulto e o pior insulto é que lhes chamam banlieusards, portanto, suburbanos. Portanto, isto é pior do que todos os palavrões que tem no filme e pior do que todas as coisas de um filme que é violento, que foi na altura muito criticado por isso, mas que nós temos que olhar com alguma inteligência. Ora bem, estes espaços são espaços que têm, sobretudo, que têm que ser vistos a partir da sua natureza. Portanto, a natureza que tem a ver com uma organização específica, que tem a ver com uma construção específica, que tem a ver com usos específicos também e que tem a ver com questões de acessibilidade. Todas estas áreas têm particularidades nesta matéria. E é da forma como nós vemos e fazem parte da natureza. E é essa natureza que nós temos que caracterizar para poder intervir e alterar e poder melhorar dentro daquilo, enfim, de uma forma crítica e melhorar de uma forma muito qualificada, que é possível. Eu acredito que é possível. Eu lembro-me sempre que o sítio, para mim, o sítio que eu mais gosto de Lisboa já foi o pior sítio de Lisboa, que é o Jardim de São Pedro de Alcântara, que era a lixeira de Lisboa fora das portas da Trindade. E, portanto, saía-se das portas da Trindade e deitava-se o lixo ali. E, hoje em dia, o Mirador de São Pedro de Alcântara é dos sítios mais qualificados de Lisboa, onde nós mais gostamos de estar. Portanto, a capacidade de regeneração de uma cidade é impressionante. E esta capacidade nós podemos aplicar a qualquer sítio e a qualquer situação. Ora bem, de que é que estas áreas são acusadas, basicamente? Acusadas por todos, pelos técnicos, por nós académicos, pelos cidadãos, por nós como cidadãos que vivemos nos sítios. Basicamente, estão afastadas do centro. E ou mais do que do centro, estão afastadas do urbano, daquilo que nós consideramos, se uma é periurbana, a outra é urbana. Portanto, estão afastados desta. É um conceito fluido, não é geográfico, atenção. Há coisas que estão fora, que estão mais afastadas e não têm esta condição, e coisas que estão mais próximas e têm esta condição de periferia. Portanto, não é uma condição geográfica.
A segunda coisa, se é porque elas são compostas por operações independentes, uh, urbanísticas, que não têm a ver umas com as outras. Pronto, e nem estou a falar da qualidade. A terceira coisa será a qualidade. Nós criticamos-las porque têm uma qualidade muito insuficiente. E aqui atribuímos duas coisas que são contraditórias. Ou porque são muito iguais e repetitivos, ou porque são muito diversos e então nos incomoda porque não têm uma ordem. Portanto, curiosamente, esta componente atribuímos a esta componente e traduzimos em duas coisas que são opostas, porque ou seria uma coisa ou seria outra. Consegue ter as duas. E depois, insuficiência de equipamentos, basicamente, e depois um conjunto de outras coisas. Isto são quatro coisas que eu acho essenciais, e depois há outras coisas que têm a ver com identidades, etc. Pronto. Além de uma que eu não pus, que é a questão da acessibilidade. Portanto, o grande desejo de alguém que está fora é estar dentro. Portanto, tem que estar rapidamente dentro. Ora, a resposta não é seguramente dessa. É que o fora passa a ser dentro, que é outra coisa que é bastante diferente e aqui é o que nós devemos conseguir transformar estas áreas. Ora, de todas estas, nós temos feito investimentos, as acessibilidades têm feito investimentos e progressos imensos, a qualidade daqueles trechos urbanos tem melhorado substancialmente com intervenções no espaço público, etc. O equipamento tem sido equipadas e, portanto, a tal monofuncionalidade que são acusadas até tem sido atenuada, mas há uma coisa que não tem sido. É que as operações são independentes e continuam independentes. E aí é que me parece que está o problema. Portanto, continuam a ser metástases de uma condição urbana integral, que é aquela que nós consideramos a cidade consolidada. E aqui eu parece-me que aqui a questão está aqui. A questão está aqui e é a partir daqui que nós devemos olhar, perceber como é que isto funcionou noutras circunstâncias, como é que isto historicamente funcionou mesmo na nossa cidade, e ver que há outras cidades que já conseguiram resolver partes desta questão de uma forma satisfatória, diferente, consoante as culturas. Lisboa resolverá isto, tenho seguramente, de uma maneira diferente. Eu agora nós temos trabalhado nisto há muitos anos, aqui na faculdade, nós temos num grupo de investigação que é o Forma Urbis Lab, e portanto eu vou até partilhar uma discussão que nós tivemos já há tempo, ela já tem alguns anos, sobre estas áreas, exatamente, que tivemos esta discussão, inclusive com a diretora do Departamento Estratégico da Câmara Municipal de Lisboa da altura. E, portanto, esta discussão continua atual porque é ainda uma questão que é para resolver. E, portanto, eu vou aqui passar a compartilhar aqui Ora bem, eu costumo pôr esta imagem aos meus alunos, esta imagem de 2002, eu vou mostrar esta imagem em três momentos diferentes, é de 2002. É esta grande área, não restrita a Lisboa, claro, mas é esta grande área da periferia, e eu ponho isto aos meus alunos para ver se eles conseguem reconhecer. Ninguém consegue reconhecer o que é. Só quando eu lhes digo que tem aqui nesta ponta o Colombo, é que eles imediatamente conseguem perceber e conseguem encaixar isto dentro da lógica deles de Lisboa, porque isto não tem identidade. Quando eu mostro a colina do Castelo, Baixas, não sei o quê, tudo isto, fotografias aéreas por baixo, por cima, reconhecem imediatamente, estas não reconhecem, porque a identidade não está traduzida. É claro que eu fiz aqui uma coisa, se eu pusesse os dois estádios, provavelmente reconheciam, mas o que é facto é que aqui, mesmo com o Colombo, não reconhecem, e passam a reconhecer tudo. Esta imagem é de 2002 e, portanto, nós a próxima que vamos ver é de 2007. Houve grandes alterações, particularmente áreas como nós aqui temos de clandestinos, barracas, não sei o quê, foram todas limpas e, portanto, digamos, notou-se que houve aqui já um enorme investimento. Nós reparamos que isto já está aqui limpo, imensas coisas que estavam ocupadas por situações que eram degradantes em termos de habitação e, portanto, isto, digamos, os programas públicos, nós vivemos em democracia, existem para isto e funcionam, efetivamente. E o que nós vamos ver a esta escala, no próximo 2012, nós temos aqui em cima, temos aqui as grandes infraestruturas, é sobretudo aquela questão
o que nós vamos ver é das acessibilidades, e portanto no próximo, mas atenção, isto é o que conseguimos ver a esta escala, porque tudo isto melhorou, tudo isto teve introdução de melhorias introdução de equipamentos, melhorias de espaços públicos, tudo isto. E, portanto, nós quando passamos aqui vemos já uma quantidade de investimento que foi feito e que, efetivamente, resulta. Aqui vê-se, mais uma vez insisto, a parte das infraestruturas, mas foi feito muito mais do que isso, de investimento e que resultam e que melhoraram muitas coisas. Agora, alterou a natureza do espaço? Não alterou. E é isto, nós temos que perceber o que é que nós poderíamos fazer para alterar. E nós, quando vamos a Lisboa, encontramos uma situação muito idêntica. Portanto, nós temos bocados de coisas que são diferentes. A Baixa, o Bairro Alto, a Alfama, o Castelo, tudo isto são bocados de cidades, são fragmentos que são diferentes. E, portanto, aquilo de que são acusadas as periferias, nós também poderíamos dizer que isto é, aqui a situação se passa, e com qualidades também muito diferentes. Mas há uma questão muito diferente. Eu pus as zonas homogéneas, que é um exercício que se faz habitualmente, mas há uma coisa entre as zonas homogéneas que são os elementos de articulação, que não fazem parte de nenhum deles, mas que ligam zonas que são diferentes. E, portanto, têm esta qualidade de conseguir agarrar e deixar que estes fragmentos, deixar de ser fragmentos para estarem num conjunto que é um tecido de uma cidade contínuo, que de tal maneira, quando nós deixamos de o identificar, nem sequer sabemos onde é que eles estão, não é? E, portanto, se nós repararmos até num, e eu tenho aqui um, mas eu tenho aqui o Caixo de Sodré Rato, mas podia ter outro, podia ter a Boa Vista, podia ter a Calçada do Combro, podíamos ter até a Avenida da Liberdade, porque a Avenida da Liberdade, quando foi rasgada, foi isto. Ela foi rasgada para se sobrepor a uma outra que já existia, Rua de Santa Marta, São José, uh, 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 Portas de Santo Antão, portanto era esse eixo que foi duplicado, porque era preciso ampliar a cidade, e, ao fim e ao cabo, o que se passa na Avenida da Liberdade de um lado e do outro são coisas diferentes. Só a partir de 2/3 da avenida é que aquilo, digamos, a avenida faz parte de um conjunto. A partir daí, antes disso, só a Rua das Pretas é que faz uma ligação de um lado para o outro. E aqui passa-se a mesma coisa. Há estes 3 quarteirões ao pé do Cais de Sodré, que o que se passa de um lado e a mesma coisa do outro, mas tudo o resto, o que se passa a nascente e a provento, são coisas diferentes. As ruas não têm continuidade. Este texto tem a enorme qualidade de conseguir juntar duas coisas que são diferentes, que me parece muito importante. Juntando estas duas coisas que são sempre diferentes, é de tal maneira eficaz que nós nem percebemos isso. E é claro que ele contém nele os principais espaços, o Camões, o Largo Barão de Quintela, o Mirador de São Pedro de Alcântara, o Príncipe Real, estão aqui todos agarrados a este espaço, os principais edifícios, as principais funções, não estão dentro de cada zona homogénea, estão aqui neste eixo. E, portanto, é ele que consegue segurar isto e consegurar estas diferenças todas. Portanto, é isto, é esta ideia que nós devemos transportar. E, portanto, transformá-la primeiro em modelo. E como é que nós podemos transformar isso em modelo? É se tivermos duas zonas diferentes, dois fragmentos urbanos, então conseguimos dar-lhes lógica e articulá-los se lhe introduzirmos um elemento que seja poderoso, um elemento de articulação que seja um elemento urbano estruturante. E, portanto, se ele for, quanto mais ele for importante, mais consegue agarrar as coisas que são diferentes e que estão ao lado. Portanto, esta é aquilo que nós aprendemos com aquele eixo ou com os outros eixos que eu podia ter pegado. Ora bem, como é que nós podemos transportar isto para estas zonas periféricas de Lisboa? Eu aqui tenho amostras, isto são amostras de Lisboa postas aleatoriamente. Portanto, isto aqui é Campo de Ourique, Colina de Santana, esta, salvo erro, é Madre de Deus, Chelas, não sei o quê. Tudo isto está aqui, mas são amostras que estão aqui postas, que representam trechos, que representam fragmentos, como aqueles fragmentos todos que nós encontramos nas zonas periféricas. Naquela coroa. Primeiro, e depois, naturalmente, temos que ter a grande infraestrutura. Isso que me parece importantíssimo, é a existência desta grande infraestrutura, porque é o que efetivamente que eles têm que existir. E eles estão desconectados. Ora, o que é que foi feito? O que foi feito, meritório, e digo sempre, que tanto muito os melhorou, foi, em todos estes fragmentos, equipá-los
eh, mais escola, mais jardim de infância, mais espaço público arranjado, mais reperfilamento de ruas, e em todos eles foi feita a mesma coisa. E todos eles se tornaram melhor em termos de qualidade, mas paradoxalmente mais isolados e, digamos, mais metástases em relação a uma cidade que é uma cidade consolidada, que eu não queria chamar central, mas que é, digamos, aquela que é aquilo que não é a sub, que é a urbana, chamemos-lhe assim. Ora, o que é que poderia ter acontecido se nós temos intervido mais cedo, mas também pode continuar a ser feito? Era ter utilizado o mesmo investimento, não dentro de cada bairro, mas em articulação entre estes trechos. E se nós temos articulado estes trechos, nós tínhamos estas zonas exatamente com a mesma qualidade que nós temos na cidade que é consolidada. E esta irá consolidar-se, eu não tenho dúvidas, portanto, só que aquilo que pode acontecer daqui a 200 anos ou 500 anos, o que nós queremos é que se passe o quanto antes possível e manter, digamos, remeter estas áreas que têm uma condição exterior para o interior e para o urbano de uma forma mais explícita e com mais sentido. Ora bem, é claro que isto abrange isto. Uma coisa é a forma de enfrentar este espaço. Outra coisa depois é que o espaço tem vários municípios, várias situações, pode ser pensado em conjunto, mas depois tem que ser eventualmente realizado separadamente, e a própria Câmara de Lisboa, dentro de uma lógica de princípio articulado, pode depois ter as suas operações e aproveitar naturalmente os momentos que são momentos que são de oportunidades. E o caso do aeroporto é uma oportunidade. Mas é uma oportunidade, mas pode ser também uma oportunidade perdida. Porque se concentrarmos só no aeroporto e não expandirmos para o resto da crua, vamos ter o aeroporto, a zona nova do aeroporto dentro do urbano e o resto das coisas que estão lá de fora. E, portanto, é uma oportunidade, mas é uma oportunidade que tem que ser feita de uma forma inteligente e articulada. Parece-me também que há aqui um calcanhar daqueles que tem que ser resolvido, que é a questão da segunda circular, que essa, digamos, é a grande barreira. E ainda hoje, apesar de haver coisas que são urbanas que estão para além, que não são e que estão para cá, é a grande divisão, digamos, é o grande fosso. Porque ela divide em vez de juntar. E digamos, já foram feitos processos noutras cidades muito semelhantes com este. Eu lembro-me da Ronda de Barcelona, por exemplo, em 92, que a operação da Ronda de Barcelona foi exatamente torná-la urbana e com sucesso, no caso. Portanto, passa-se por cima, tudo aquilo, todo o processo da Ronda é um processo exemplar, muito embora, enfim, a de Lisboa seja a segunda circular é diferente. Mas há a possibilidade e nós temos que enfrentar este caso, porque provavelmente este calcanhar daquilo tem que ser tratado. Não será por duplicação, como o caso da Avenida da Liberdade em relação ao eixo anterior, mas provavelmente será resolvido nele mesmo. Isto é, digamos, para mim, é o primeiro tema de abordagem. Porque a segunda circular tem que juntar em vez de separar. E não há uma forma de fazer isto. Há muitas, e há muitas formas, e naturalmente, um projeto é isso, é selecionar umas em prol de outras. E, portanto, aqui é que está a grande questão. A outra questão que nós temos que ter em grande atenção é que os nossos técnicos dos nossos municípios são heróis, porque trabalham com instrumentos que são muito insuficientes, quando não paralisantes, e, portanto, não conseguem expeditamente resolver as coisas. E não é por acaso que, no caso da Expo, que apanhava ainda por cima dois municípios, tinha tudo para ser impossível de resolver, tudo se resolveu muito facilmente, mas criou-se umas disposições paralelas, aprovações paralelas, regras paralelas, bem feitas, porque depois aquilo resultou bem, digamos, é das operações mais rápidas que nós tivemos em Lisboa e resultou bem por causa disso. E, portanto, eu acho que pode-se criar um instrumento próprio para uma situação destas, para se conseguir ser eficaz e conseguir, digamos, trazer para dentro da cidade uma parte que está fora dela. E pronto, eu espero que podia ter sido
ter contribuído para esta discussão. Enfim, isto é um tema que nós tratamos durante muitos anos e, portanto, tem muitas perspectivas. Temos muito material sobre o assunto, mas é importante sintetizar isto em pequenas linhas e em alguns minutos. Muito obrigado.